Podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mozzarella, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. A Gráfica Paranaíba está em Carmo do Paranaíba para melhor te atender. Fazemos personalizados, cartões de visitas, blocos de anotações de 1, 2 ou 3 vias e muito mais. Construímos sites para sua empresa, colocando-a em destaque. Conheça nossa infinidade de produtos e faça um orçamento. 991516238. Agilidade e preço justo você encontra aqui. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. Eu sou Gilberto Martins e a partir de hoje eu te faço companhia nas suas tardes, te informando e te deixando bem atualizado do que é notícia em Rio Paranaíba, Alto Paranaíba e em todo o mundo, aqui no nosso podcast Panorama da Notícia. Desde já, eu te agradeço por deixar que eu entre na sua casa novamente para trazer informação séria, responsável e sem filtro. Eu agradeço também ao espaço que a Rádio Paranaíba, através do diretor Rogério Silva, nos cedeu para que a gente pudesse colocar no ar o nosso podcast Panorama da Notícia. Vamos resgatar a história e o legado que Kleber Jonas Ribeiro e Vani Silva deixou nesta emissora com o Jornal 284 e depois com o Panorama da Notícia. A partir de agora, você fica bem informado aqui no podcast Panorama da Notícia com Gilberto Martins. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Restaurante Universitário da UFV de Rio Paranaíba suspende atividades após rescisão de contrato. Diretor Renato Ruas fala a nossa reportagem. Perseguição policial termina com um acidente com 3 vítimas em Carmo do Paranaíba. E ainda, solenidade de 50 anos do 15º Batalhão da Polícia Militar agracia militares de Rio Paranaíba com medalhas de mérito militar e prefeito de Rio Paranaíba é homenageado durante as comemorações dos 50 anos do 15º Batalhão. Isso e muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia. A polícia a serviço da comunidade. Olha só, nós começamos o podcast de hoje falando sobre uma colisão que envolveu 2 veículos e resultou em 3 pessoas feridas na tarde deste domingo em Carmo do Paranaíba. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Governador Valadares e deixou 3 pessoas com ferimentos leves. O acidente foi desencadeado após uma perseguição policial, onde o motorista, menor de idade, ignorou as ordens de paradas da Polícia Militar. Conforme apurado pela nossa redação, uma equipe de patrulhamento suspeitou de um veículo que transportava uma motocicleta com a placa levantada. Ao receber a ordem de parada, o condutor do veículo desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, o motorista avançou sinais de pare, dirigiu na contramão em diversas vias, incluindo uma rua com a sinalização de sentido proibido. A colisão ocorreu quando o veículo em fuga, transitando pela Governador Valadares em sentido ao centro, não respeitou a placa de pare no cruzamento com a Avenida Tancredo Neves e atingiu um outro veículo. Com impacto, o veículo em fuga capotou enquanto o outro carro sofreu danos frontais. Os 3 ocupantes do veículo que fugia da polícia foram socorridos e encaminhados para a UPA de Carmo do Paranaíba. Eles apresentavam escoriações leves e foram liberados após atendimento médico. O condutor do outro veículo envolvido no acidente não se feriu. O veículo que iniciou a fuga foi apreendido por infração de trânsito e a motocicleta que estava sendo transportada foi removida por não haver um responsável presente no local. O motorista do veículo em fuga, um menor de idade, foi conduzido à companhia da Polícia Militar para registro do boletim de ocorrência e posteriormente apresentado na delegacia de plantão em Patos de Minas, juntamente com sua representante legal. Olha só, ainda em Carmo do Paranaíba, rapaz, um menino de 11 anos foi atingido por um disparo de arma de pressão na altura do ombro direito enquanto andava de bicicleta pela Rua Soares,
O acidente ocorreu próximo ao número 131 da via, onde a vítima sentiu uma forte pressão no local e percebeu que havia sido ferida. Segundo o relato do menino, ele viu uma pessoa atrás de um ônibus estacionado no local, mas não conseguiu identificá-la. O garoto estava acompanhado de outros menores que também presenciaram o fato, mas não apontaram suspeitos. A vítima foi encaminhada para a UPA juntamente com sua mãe. No local, a médica responsável realizou a remoção do projétil, que tinha calibre 5mm, e entregou o material às autoridades para investigação. A câmera do olho vivo presente no local não registrou o momento do disparo e nem a presença de crianças no local. A Polícia Civil segue na investigação e pede que qualquer nova informação seja repassada para ajudar na identificação do autor deste disparo. O 15º Batalhão da Polícia Militar celebrou o 50º aniversário em grande estilo na tarde da última sexta-feira, em solenidade realizada na sua sede em Patos de Minas. O evento foi marcado por homenagens a militares, familiares de policiais falecidos e autoridades que contribuíram para a história da unidade. Um dos momentos de destaque foi a entrega da medalha Coronel Sancler ao prefeito de Rio Paranaíba, Major Adriano Alves. O chefe do Executivo Municipal utilizou suas redes sociais para expressar a emoção de receber a honraria no local onde iniciou sua trajetória em 1993. O prefeito agradece aos comandantes pela importante homenagem que recebeu desta sexta-feira. A solenidade também contou com a presença do chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Maurício, além de outras autoridades civis e militares. Em respeito ao luto oficial do Estado de Minas Gerais pela morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, a bandeira de Minas Gerais foi hasteada a meio mastro e algumas músicas foram omitidas da cerimônia. Durante o evento, policiais militares que se destacaram em serviço, familiares de militares falecidos, militares da reserva e diversas autoridades foram agraciados com medalhas de honra. Também foram entregues os prêmios aos vencedores dos concursos de poesias promovida pelo batalhão. Os policiais lotados em Rio Paranaíba também receberam homenagens durante a solenidade. Cabo Tiago e o 2º Sargento Rian foram condecorados com a medalha Mérito Militar Grau Bronze em reconhecimento aos 10 anos de bons serviços prestados à instituição. Já o 2º Sargento Stefano recebeu a medalha de Mérito Militar Grau Prata em homenagem aos seus 20 anos de serviço à Polícia Militar. A solenidade, que marcou o encerramento das comemorações do Jubileu de Ouro do 15º Batalhão, reconheceu o empenho e a trajetória de diversos militares que contribuíram diariamente para a segurança de toda a região do Alto Paranaíba. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Restaurante Universitário da UFV de Rio Paranaíba suspende atividades após rescisão de contrato. Diretor Renato Ruas fala a nossa reportagem. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999. Da pecuária leiteira à indústria de alimentos. Garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança. Excelência e tradição em cada produto. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A entrevista de hoje. Os estudantes universitários do campus da UFV em Rio Paranaíba estão com as atividades do restaurante universitário paralisadas desde o último dia 24 de março. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do campus, Renato Ruas, em entrevista exclusiva à nossa redação nesta segunda-feira. Segundo o diretor, a empresa responsável pela gestão do restaurante, com sede no Ceará, havia demonstrado interesse em renovar o contrato de prestação de serviço no final de 2024.
No entanto, poucos dias antes do início do período letivo, o campus foi surpreendido com um comunicado informando o encerramento do contrato. Diante da rescisão inesperada, todas as atividades do restaurante universitário, que atendia diariamente centenas de estudantes, foram interrompidas. Desde então, a universidade iniciou um processo de licitação para contratar uma nova empresa e implementou medidas emergenciais para garantir a assistência aos alunos com necessidades financeiras. Confira a entrevista exclusiva com o diretor Renato Ruas. Eu estou recebendo hoje, novamente, o diretor-geral do campus da Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba, professor Renato Ruas, que gentilmente, sempre que eu peço a solicitação, ele vem atendendo as minhas solicitações para entrevista. E hoje, claro, a gente vai tratar de um assunto polêmico que vem sendo comentado no campus em Rio Paranaíba, enfim, que é a paralisação das atividades do restaurante universitário. Eu procurei o Renato para que a gente pudesse explicar toda essa questão, toda essa polêmica que está envolvendo. Inclusive, tem uma manifestação marcada para hoje, segunda-feira, às 13 horas no campus, para tentar resolver essa situação. E eu converso agora com o Renato. Renato, seja bem-vindo ao nosso podcast Panorama da Notícia. É um prazer enorme te receber novamente, inclusive aqui na Rádio Paranaíba, que gentilmente o Rogério me cedeu esse espaço. Mas vamos tratar de um assunto sério. Me conta aqui, Renato, o que é que está acontecendo, o porquê que houve essa paralisação das atividades do restaurante universitário aí no campus de Rio Paranaíba. Ô Gilberto, te agradeço muito a oportunidade, né? Boa tarde a você e a todos que nos acompanham, desejo muito sucesso aí nesse novo projeto, né, junto à Rádio Paranaíba e Máximos FM. É sempre uma satisfação poder falar com você, seja qual for o motivo, tá? E eu te agradeço essa oportunidade para a gente poder esclarecer essa questão que a gente está passando aqui agora no campus da UFV de Rio Paranaíba, que é delicada, porque envolve aquilo que é mais precioso para a gente, que é a questão da assistência estudantil. O restaurante universitário, ele é uma das conquistas que a gente pode dizer que foi a maior em termos de assistência estudantil em 18 anos de fundação do campus, porque o nosso restaurante atende muitos estudantes, é um restaurante amplo, né, que tem uma função importantíssima aqui para o nosso campus. E, recentemente, a gente tem enfrentado realmente uma dificuldade com relação ao funcionamento do nosso RU, porque a gente teve um problema, e um grande problema, na verdade, com a empresa contratada para prestar o serviço de alimentação. A estrutura física, ela é da UFV, mas nós sempre temos uma empresa contratada por meio de licitação que presta o serviço de fornecimento das alimentações. E a gente fornece, então, café da manhã, almoço e janta. Essa empresa que estava, né, conosco até então era uma empresa do Ceará, e a gente sempre monitorando, né, as ações, conversando. E por contrato, Gilberto e ouvintes, a empresa ela precisa necessariamente manifestar o interesse de renovar o contrato anualmente. E como rege o contrato, em dezembro nós procuramos a empresa e ela manifestou-se favorável à renovação do contrato. Isso, no primeiro momento, obviamente, né, nos deixou tranquilo, porque seguiria o trâmite normal. Porém, para nossa enorme surpresa, uma surpresa muito desagradável, a empresa nos comunicou em meados de fevereiro de que não iria mais renovar o contrato e não mais continuar prestando o serviço de alimentação. Isso para a gente foi muito ruim, né? Obviamente, isso nos deixou numa situação muito delicada. E nós, então, imediatamente, nós começamos a fazer um novo processo de contratação, né, da empresa. E, obviamente, tomamos uma série de outras medidas internas, né, no sentido dessa questão da empresa ter encerrado o seu contrato de forma intempestiva e unilateral. E a principal medida que nós tomamos imediatamente, obviamente, foi
iniciar um novo processo de contratação de uma empresa. A equipe nossa aqui de licitação, desde então, ela está mobilizada dioturnamente no sentido de avançar no processo de abrir um edital para que empresas se manifestem e que consigam voltar a funcionar, que o nosso RU funcione. Só que esse trâmite a gente tem que fazê-lo, Gilberto, de uma maneira muito responsável, porque se nós cometermos algum erro nesse processo de elaboração do edital, pode ser que lá na frente a gente precise gastar mais tempo do que o normal. Então, assim, a gente está trabalhando de forma prioritária nesse novo edital, mas de uma forma muito serena e responsável para que ele corra no período que precisa correr de acordo com os trâmites legais. Então, a empresa anterior, essa empresa do Ceará, a Rápido Serviços, distribuidora de serviços, ela encerrou o contrato de prestação de serviço de alimentação no dia 24 de março. E aí, obviamente, sabendo do impacto que isso causa para os nossos estudantes, sobretudo aqueles em vulnerabilidade socioeconômica, nós iniciamos algumas ações também no sentido de tentar ajudar esses estudantes e minimizar esses prejuízos. O primeiro desafio, Gilberto, foi exatamente fazer o mapeamento desses estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, porque apesar da gente já ter um registro daqueles que já estavam aqui, veja, nós estamos ainda no início de período, então tem muito estudante chegando em vulnerabilidade socioeconômica e a gente precisou, então, que as nossas assistentes sociais trabalhassem bastante no sentido de identificar rapidamente os novos estudantes em vulnerabilidades que estavam chegando. As assistentes sociais fizeram esse levantamento, nós mapeamos 222 estudantes em vulnerabilidade, e aí, dentro do que foi possível, num primeiro momento, nós elencamos, junto à Pró-Reitoria de Administração e junto à Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, e a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, também a Reitoria em Viçosa, um auxílio emergencial no valor de R$400 para que esses estudantes pudessem se manter durante um tempo, E aqui, eu digo que nós estamos junto também, com a Pró-Reitoria de Orçamento, com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e a Reitoria, nós estamos analisando formas de melhorar esse auxílio, em breve, uma vez que esse auxílio ele foi feito de forma emergencial. Paralelo a isso também, a gente teve algumas iniciativas junto à Prefeitura de Rio Paranaíba. Imediatamente eu liguei para o Adriano, o nosso prefeito, perguntei a ele a possibilidade de ter isenção do pagamento de taxas de transporte durante o período que o RU ficar fechado. Imediatamente, de uma forma muito prestativa, como sempre do Adriano com as nossas demandas, ele disse que iria, sim, fazer essa isenção de pagamento durante esse período. Então, o transporte dos estudantes, nesse momento, ele está gratuito. No primeiro dia, nós detectamos uma certa aglomeração no horário do almoço. Imediatamente, eu acionei aqui o nosso setor de transporte, fiz um alinhamento com Viçosa, e a gente conseguiu também disponibilizar o nosso ônibus para fazer esse transporte. Então, assim, a questão do transporte foi um problema no primeiro dia. A partir do segundo dia a gente já conseguiu equalizar com a entrada em atividade do nosso ônibus também para fazer esse deslocamento dos estudantes. Então, assim, nós estamos buscando formas de melhorar os auxílios, estou sempre em contato com o DCE, Em nenhum momento, nenhuma decisão foi tomada de forma unilateral da nossa parte com relação a não consultar os estudantes. Eu sempre estou em contato com o pessoal do DCE, que é a instituição organizada, instituída para representar os estudantes. Então, a gente tem sempre feito essa interlocução junto com eles lá, e a gente está sempre disposto a conversar, escutar, e alinhar o que for necessário. Eu, particularmente, sofro muito com isso, sei que toda a equipe está sentida com isso, porque a gente sabe dos transtornos que causa, e nós estamos mobilizados aqui para resolver isso o mais rápido possível e, obviamente, da melhor forma possível, sem cometer erros ao longo desse processo.
Ô, Renato, inclusive, durante esse processo, logicamente, vocês conseguiram uma empresa que fornecesse uma alimentação mais barata para esses estudantes, baseada nesse auxílio de R$400 que vocês estão fornecendo a esses estudantes, né? Exatamente. Foi outra iniciativa que surgiu das nossas conversas aqui, inclusive com a participação decisiva do DCE, né? Quando a gente estava reunidos aqui, apareceu essa possibilidade. Nós chamamos o restaurante Texas aqui de Rio Paranaíba e a gente fez uma solicitação de que pudesse ser servida uma marmita especial para os estudantes durante esse período que o RU ficar fechado. E aí, então, a gente solicitou, né, que essa marmita fosse servida no valor de R$14, que é o valor que o refeitório cobra se a pessoa fosse pagar o valor cheio, né? Sim. Mas nós entendemos, né, que aqueles estudantes, os estudantes não pagam, os estudantes na verdade pagam R$7, né, porque a universidade subsidia 50%, mas o valor cheio da marmita, da refeição no refeitório seria R$14. E aí então, né, o restaurante prontamente também se disponibilizou, né, e é natural, né, que haja uma concorrência, né, entre outros restaurantes na cidade, né, isso assim, para o estudante isso é bom e a gente quer sempre favorecer a vida do estudante, né, não só nessa questão de alimentação, né, mas eu sei que tem outras questões também que sempre é importante a gente ajudar os estudantes. Nessa questão da alimentação, então, a gente conseguiu, né, junto ao restaurante, que fornecesse essa alimentação nesse valor. Tá? Então, foi uma outra iniciativa, Gilberto, que nós tivemos, né, que saiu de uma reunião junto com o DCE, junto com a equipe que está trabalhando aqui, no sentido de tentar amenizar essa questão. Inclusive, uma das reclamações que eu estava observando nas redes sociais, principalmente no principal grupo de comunidade que tem no Facebook, que a gente acompanha, é justamente esse que muitos universitários estão reclamando de que esse valor de bolsa que vocês estão cedendo não é suficiente para manter durante o mês e tomar 3 refeições. Né? A gente sabe que realmente não é viável e também não dá para manter 3 refeições no dia com R$400 que vocês estão fornecendo. Porém, né, vocês estão fazendo tudo que é possível, tudo que está no alcance de vocês, né, Renato? Exatamente. Esse valor, ele surgiu de uma forma emergencial, né, que a gente conseguiu identificar dentro do que é possível fazer nesse momento. O impacto disso no orçamento da universidade é muito grande, né, e esse estudo é feito, Gilberto, junto com a Pró-Reitoria em Viçosa, que é quem, na verdade, analisa o orçamento global da UFV, né, uma vez que a gente é um campus fora de sede e que está submetido, né, às questões orçamentárias dos 3 campos, né, Viçosa, Florestal e aqui também Rio Paranaíba. Então, toda a análise que é feita, ela é feita em conjunto com os 3 campos. E, nesse primeiro momento, foi o que foi possível de fazer, né, tendo em vista essa intempestividade, desde quando a gente detectou que isso teria que ser feito, mas, assim, a gente está, né, já tentando novas formas. É um estudo, não é uma conta simples, Gilberto, assim, as pessoas às vezes acham que a conta do ponto de vista de fornecimento do auxílio, né, as pessoas às vezes acham que é muito simples fazer o repasse do valor, mas não é, porque cada reajuste que é feito, isso tem um impacto muito grande no valor total. Sim. Mas a gente entende realmente, né, que esse valor ele precisa ser reajustado. A gente está analisando isso de uma forma muito cuidadosa, né, e em breve a gente espera conseguir, junto à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários lá, fazer apresentar, né, um novo valor aí. Lembrando assim, que esse valor de R$400 que foi pago, eu já escutei aí, né, algumas pessoas falam, por que vai ser pago só em abril? Não vai ser pago em abril, isso não vai ser pago em abril, isso assim, quem tem conta do Banco do Brasil, provavelmente já até deve ter recebido, porque, repito, né, nós tivemos uma dificuldade muito grande inicialmente, porque a gente teve que mapear os estudantes carentes que estavam chegando, e depois que a gente conseguiu mapear esses estudantes carentes, a gente mandou para o banco fazer a execução do pagamento. Essa lista foi para o banco na quarta ou na quinta-feira.
Então, na sexta-feira, já deve ter tido alguém que, se tiver conta do Banco do Brasil, já deve ter recebido, porque, como a universidade trabalha com o Banco do Brasil, então o trâmite é mais fácil. Agora, outro banco, né, demora algumas horas aí para cair lá. Então, assim, não é em abril, não, já era para ter recebido, né, já era para ter recebido, porque a gente assumiu esse compromisso aí. E outra informação importante dizer, Gilberto, é que o próximo pagamento, ele vai estar previsto para ainda dentro do mês de abril. Como o RU fechou no dia 24, a previsão de pagamento da próxima parcela, ela está agendada para até dia 24. Né? Isso é uma informação importante também. Então, não vai ser em maio o pagamento da outra parcela. O pagamento da outra parcela, ela vai ser feita até o dia 24 de abril. Isso é importante deixar claro, tá? E a gente está trabalhando, tá? A gente está trabalhando aí, junto com a PPO lá, a PCD, que é a Projetoria de Assuntos Comunitários, reitoria, para tentar encontrar novas formas de fornecer um auxílio melhor. E já tem uma data, Renato, para que esse contrato seja iniciado, enfim, a nova empresa assuma, ou não tem uma data específica para isso ainda? Gilberto, pela experiência nossa de licitação, né, já tem um bom tempo que a gente está trabalhando em cima disso, normalmente esses processos eles demoram de 40 a 60 dias. Uhum. É claro que 60 dias é pensando num prazo onde alguma questão aconteceu e teve que ser protelado, né? Então, assim, eu sei que, assim, a gente falar em data, né, isso causa mais expectativa, isso não é uma coisa muito boa, né? Mas, assim, as coisas correndo, né, tudo dentro de uma lógica, né, adequada, né, talvez, né, segunda quinzena de maio, né, a gente tenha uma empresa, né, trabalhando aí. Renato, então vou agradecendo a sua participação conosco nessa volta do Panorama da Notícia, nesse novo projeto, nesse novo formato. Te agradeço bastante o carinho que você sempre tem com a minha pessoa, né, e com os projetos que eu estou sempre à frente, seja no jornalismo, seja em outros projetos. Te agradeço bastante quanto a isso. O espaço vai estar sempre aberto, você sabe disso, tanto aqui no Panorama da Notícia, quanto no Paranaíba Agora, quanto aqui na Rádio Paranaíba, que você já sabe que você já tem um espaço aberto aqui com o Rogério e com os outros locutores. Fica aí o espaço para que você deixe sua mensagem aos estudantes e também a toda a comunidade de Rio Paranaíba, aqueles que nos acompanham, que vai nos acompanhar posteriormente através das plataformas digitais. Fica o espaço para que você possa se manifestar e desde já te agradeço bastante. Gilberto, eu agradeço a oportunidade, né? A mensagem que eu queria deixar principalmente aí para os nossos estudantes é que a gente realmente está passando por um momento difícil, né? Ao longo do tempo que eu fui estudante universitário também eu enfrentei situações semelhantes e quero dizer que com diálogo, com conversa, né, com resiliência, né, e principalmente com muita proximidade, né, a gente consegue superar, tá? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por mais essa questão que a gente está vivendo aí com relação ao RU, nós vamos encontrar formas, né, de seguir em frente, né, e quero dizer que eu estou aqui à disposição para conversar, né, o momento que for necessário, junto com toda a equipe aqui também. E te agradecer, Gilberto, a oportunidade, como sempre, você é muito solícito aqui às nossas questões do campus, desejar muito sucesso aí, fico muito feliz dessa parceria aí junto à rádio, tá? E dizer que nós estamos aqui, eu, né, e toda a equipe, dispostos aí a contribuir com esse novo projeto, tá? De coração, muito obrigado. Muito bem, essas foram as informações, destaques em Rio Paranaíba e toda a região neste fim de semana e nessa segunda-feira. Outras informações você acompanha durante a nossa programação ou nas nossas redes sociais. Nós voltamos amanhã com mais informações de destaque em Rio Paranaíba e todo o Alto Paranaíba. Acompanhem o nosso podcast em todas as plataformas digitais de podcasts disponíveis e também nas redes sociais. Um forte abraço e até amanhã. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo as melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa.